Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome porque somos muitos. Emmanuel comenta na lição 143 do livro Caminho, Verdade e Vida, Legião do Mal. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nessa passagem do Evangelho. Dois evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus de um espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente seu nome, respondendo-lhe o interpelado, chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal, em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo com trabalho e vigilância até a vitória final. Essa é uma das passagens assim, que realmente são marcantes do Evangelho, porque Jesus se dirige até uma pessoa que, entre aspas, se encontrava endemoniada. Era o termo que era utilizado para a pessoa que estava obsidiada, que estava subjugada pelos espíritos inferiores. E quando ele pergunta o nome, que é respondido Legião, são vários espíritos que estariam ao lado daquele homem que estava passando por aquele processo. E é até uma passagem interessante que Jesus, com a sua ordem, com a sua moralidade, com o seu magnetismo, mandou que eles saíssem e, coincidentemente, estava passando com uma manada de porcos ali naquele momento, e aí os porcos se atiraram de uma ribanceira. É claro que provavelmente assustados com o fenômeno, porque os animais eles conseguem observar alguns fenômenos espirituais. Mas acreditou-se, e o que hoje até a doutrina espírita mostra não ser realmente verdadeiro, que até esses espíritos teriam se retirado e entrado nos porcos, e os porcos se atiraram, e daí que vem até a origem do termo espírito de porco, como as pessoas falam por aí. Mas enfim, isso aí pelo menos estudado de uma maneira cientificamente à luz da doutrina espírita, isso é impossível. O que acontece é que alguns animais são sensíveis mesmo, eles conseguem perceber os espíritos, enfim. Mas essa passagem ela é simbólica demais e ao mesmo tempo muito marcante, porque ela mostra uma pessoa sendo obsediada por vários espíritos ao mesmo tempo. E dependendo da extensão da falta cometida, isso acontece com muita frequência aqui na Terra, porque nós vamos pegar aqui, nós somos famílias, a gente tem o costume, até mesmo encarnados, como nós estamos agora, é um costume bastante equivocado, no primeiro momento, de dividir como se fosse somente família aqueles que são do meu grupo de relação mais íntima. Então, se eu estou passando no meio da rua agora e vejo alguém da minha família envolvido em uma confusão, muitas das vezes eu não vou querer saber nem se a outra parte está certa ou não. Eu vou querer entrar para separar, né, e até para repelir aquela agressão injusta, mas tomando a parte daqueles que são da minha família. O que a gente vai percebendo quando faz o estudo das obras de André Luiz, como nós fizemos ontem, um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo, se eu não me engano, 19. Né? No capítulo 19 vem falar o seguinte, vem falar um caso de um espírito um homem encarnado que tinha uma família e que naquele momento ele estava se sentindo atraído por uma outra mulher. E aí um espírito
que é muito amigo desse rapaz que está encarnado, estava preocupado com ele, foi pedir ajuda. E eu quero pedir ajuda para vocês afastarem aquela mulher do meu marido, do meu tutelado aqui. E aí o que acontece é, os espíritos na hora que vão atender, viram para calma, não é assim não, vamos ver quem é essa mulher, qual é a ligação que esse espírito que está atormentando agora o teu marido, está lá encarnado, qual é a relação que eles têm? E aí começa a descobrir, aí, tá vendo? Olha só, essa relação deles vem lá do passado, vem. E outra coisa, nunca tratem como, aquela mulher, não, é mais uma irmã nossa também que está em necessidade. Quanto mais a gente trouxer dentro da gente essa capacidade de não julgar e entender que todos são irmãos e todos estão passando por dificuldades, quanto mais eu fizer isso, mais perto do Cristo eu me encontro. Agora, quanto mais eu julgar prematuramente e até mesmo tomar partido, fazer as coisas de maneira... mas eu estou ainda deixando a paixão humana tomar conta, né? E posso estar sujeito até mesmo a esses casos aí de legião, porque às vezes você, mesmo sem ter intenção, de repente você fez um mal a alguma pessoa, mas aquela pessoa tem os seus amigos espirituais. E dependendo da evolução ou não desses espíritos que estão ao lado dele, os espíritos podem se voltar contra você e você ter uma legião contra você. Essa é que é a verdade. E que acontece com muita frequência aqui na Terra. A gente vai vendo que a família, principalmente, ela é uma grande escola. Por quê? A gente começa a aprender a valorizar e a amar primeiro aquele grupo pequenininho, que são constituição de pai e mãe, nossos filhos, esposa, marido, para daqui a pouco começar a estender os primos também, a avó, para daqui a pouco sair da família consanguínea. E hoje, na nossa casa religiosa, a gente já olha para todo mundo e fala, nós somos todos uma grande família. Mas hoje tem gente que ainda sai, vai no trabalho também, profissional, e mesmo encontrando aquela diversidade toda, é uma grande família também. E depois você entende que o nosso bairro, a nossa rua, enfim, nós somos uma família só. A gente não precisa ter essa parcialidade toda, a gente tem que aprender dizer que a parcialidade tem que se relacionar com toda a família, com todo mundo. Todos os espíritos, aqueles que vêm cometer uma violência urbana, que vêm cometer um assalto, alguma coisa, é um irmão nosso que está em dificuldade. A gente tem que aprender isso, colocar isso no fundo do nosso coração, se a gente quiser realmente trazer o Cristo para o nosso lado. Agora, cada vez que a gente faz o contrário, a gente pode estar sujeito, sim, a ter aí a represália de legiões. E legiões não é só o que acontece no plano espiritual, não. Aqui no encarnado também. Que é muito comum a gente ver esse tipo de coisa que eu falei, né? De repente, uma briga, uma discussão qualquer, de repente aparece 4, 5, 6 que estão a favor daquele que você está brigando e você já pode estar ali no meio de uma briga, numa briga completamente desproporcional, que vai ser muito maior o número de pessoas lá que vão vir para te agredir do que... Né? Então a gente tem que tomar cuidado e estar trazendo o tempo todo dentro da gente essa mansuetude, essa capacidade realmente... Não é só para o nosso bem, não. Eu vou lembrar aqui que Chico Xavier teve uma experiência com legião. Ele estava escrevendo o livro Libertação, estava entrando na fazenda, lá em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. Quando ele olha para frente, ele relata que foram uma média de 400 espíritos vindo correndo na sua direção para o atacar. E naquele momento, o que ele fez? Ele se ajoelhou e começou a fazer a oração dele. Até os amigos que estavam do lado estranharam aquele comportamento. Mas com um detalhe, ele diz que em momento nenhum ele fez oração pedindo proteção para ele. Ele diz que ele estava pedindo proteção para os espíritos. E esse diferencial, isso é uma coisa assim, é uma capacidade de doação, de amor, que a gente, ao mesmo tempo que às vezes a gente pensa assim, parece que eu estou longe disso, mas eu sei que o caminho é aquele ali. A hora que eu estiver no meio de um arrastão aí na Avenida Brasil, numa via dessa qualquer... Estou no meio da Avenida Brasil, é uma avenida de trânsito intenso aqui do Rio de Janeiro. O que acontece é... Veio o arrastão na minha frente, com aquele monte de gente cometendo os delitos. Eu vou fazer oração, né, para que eles sejam protegidos. E o Chico Xavier diz que naquele momento ele criou uma luz ao redor dele, que é a mesma luz que o irmão Jacó, também no livro Voltei, diz que teve, e aquela luz simplesmente não deixou com que ele fosse agredido por conta disso. E daquela luz ele ainda conseguiu ajudar muito daqueles espíritos. É a conduta que a gente deve ter quando a gente for tratar desse tema aqui, ó, legião. Quanto mais amor a gente tiver dentro da gente, mais poder a gente tem.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.